La Nueva Milonga, o seu podcast sobre tango e música brasileira. Olá, esse é o segundo episódio de La Nueva Milonga, o seu podcast sobre tango e música brasileira. Meu nome é Geisa Fernandes, eu sou cantora, compositora e pesquisadora musical, e esse podcast é fruto de uma pesquisa que realizei entre 2013 e 2016 sobre a influência dos ritmos do Rio da Prata na música popular brasileira. Dessa pesquisa resultou o EP La Nueva Milonga, além de uma série de shows realizados no Rio e em São Paulo em 2017. Aliás, no episódio de hoje você vai ter a oportunidade de ouvir uma das canções desse projeto. No primeiro programa, conversamos sobre os diversos ritmos que deram origem ao tango e de como esses estavam também presentes na construção do choro, e destacamos o papel de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré na difusão do gênero pelo Brasil. Neste segundo episódio, vamos viajar para a região do Rio da Prata e falar sobre o desenvolvimento do tango na Argentina e no Uruguai. Prepare-se, pois a milonga vai começar! Ao longo do século XIX, a então jovem nação argentina incentivou a entrada de imigrantes europeus no país para que estes pudessem ampliar a mão de obra disponível e, conforme se dizia na época, aqui valem muitas aspas, refinar a cultura pelo contato com espanhóis, franceses, poloneses e italianos. Embora se saiba que o bandoneon tenha chegado à região do Rio da Prata por volta de 1900 na bagagem dos imigrantes alemães, demorou um pouco para que ele conquistasse os salões das elites. Para se compreender melhor o processo de difusão do tango nas sociedades rioplatenses, vale lembrar dois importantes fatores. Por um lado, havia o fator do crescimento industrial nas grandes cidades, como Buenos Aires e Montevidéu. A reboque desse crescimento surgia um novo agente social, o proletariado. Seu crescimento leva ao estabelecimento de uma cultura própria que se expressa de diversas maneiras, também pela música. Por outro lado, havia também nesse momento uma indústria fonográfica em plena expansão e que buscava justamente atingir um público maior, o que significava, na prática, aproximar-se da música proletária. Mas havia um obstáculo a ser transposto. Assim como havia acontecido com o maxixe e a moadinha no Brasil, o tango era visto como ritmo e uma dança vulgares. Os instrumentos musicais das primeiras formações de tango, essas que se apresentavam nos cabarés, bares e cafés, eram o violão, a flauta e o violino. E são raros os registros escritos desses primeiros tangos, porque eles eram executados sobretudo de ouvido, em rodas, nas quais cada músico fazia uma contribuição através do improviso. Foi mais ou menos em 1917 que começaram a surgir as primeiras variantes formais do tango. Uma delas foi o chamado tango-canção. O tango-canção era um tango feito com uma letra, ou seja, um tango para ser cantado. A letra passa a ser uma parte essencial do gênero. E, consequentemente, os cantores de tango passam a ser cada vez mais valorizados. Mas vale lembrar que ainda nessa época os salões das elites estavam fechados para o tango, que só foi aceito mais tarde. O curioso é que a aceitação do gênero pelos argentinos se deu pela influência indireta de Paris. Parte integrante do primeiro público de apreciadores do tango, os marinheiros se apaixonaram pelo ritmo e o levaram consigo na sua viagem de volta para casa. A sociedade parisiense da época, em pleno modernismo, ansiava por novidades e exotismos. O tango virou uma febre em Paris. E como Paris ditava a moda para o mundo, não demorou muito para o tango virar o ritmo da vez. São nomes representativos dessa época: Agustín Magaldi, Rosita Quiroga, Açucena Maizani e o mais famoso entre todos, Carlos Gardel. Durante a chamada época de ouro do tango, durante os anos 1920, artistas argentinos e uruguaios fomentaram e difundiram o estilo.
e Gardel cantava o tango em Paris, Nova York e muitas outras capitais do mundo, sempre atraindo verdadeiras multidões. Gardel também foi o responsável por uma popularização em massa do gênero, com sua participação em filmes musicais de tango produzidos em Hollywood. Ele tornou-se uma verdadeira estrela internacional. Sua morte precoce, vítima de um acidente aéreo em 1935, durante uma turnê em Medellín, na Colômbia, causou imensa comoção. Com a explosão do gênero durante a década de 1930, as grandes bandas adaptavam seu repertório ao tango, como foi o caso de Juan D'Arienzo e Aníbal Troilo. Os anos 1940 inauguram a segunda fase do tango. Aqueles profissionais que haviam começado nas orquestras dos cabarés de luxo da década de 20 estavam no auge. E nessa época, as letras do tango passam a ser mais líricas, mais sentimentais. Entre os clássicos do período é possível citar Mi Buenos Aires Querido, La Comparsita, Volver, Por una Cabeza, entre tantos outros temas inesquecíveis. Dentre os grandes deste período, destacam-se Francisco Canaro, Osvaldo Pugliese e Astor Piazzolla. Sobre Piazzolla, vale a pena lembrar que na década de 1950 ele foi o responsável por uma verdadeira revolução dentro do universo do tango, rompendo com o formato tradicional e trazendo para o gênero influências da música clássica, como Bach e Stravinsky, e também influências do cool jazz norte-americano. Já deu para perceber que o tango tem muitas faces, mas uma das melhores descrições da sua alma foi feita por um brasileiro, sim, pelo poeta Manuel Bandeira, em 1930. O poema, Pneumotórax, está no seu livro Libertinagem. No poema, após um diagnóstico devastador sobre a situação do pulmão do paciente, o médico diz que a única coisa a ser feita é tocar um tango argentino. Mais do que somente uma dança ou um gênero musical, o tango também representa um estado de espírito, dramático e poético ao mesmo tempo. E é com um tango argentino que encerraremos o episódio de hoje, o clássico A Media Luz, de Carlos Lenzi e Edgardo Donato, sucesso na voz de Carlos Gardel, incluído no repertório do meu EP, que leva o mesmo nome desse podcast, La Nueva Milonga. Ficamos por aqui, mas você já sabe, para continuar a conversa e conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse a minha página www.geisafernandes.com e entre em contato comigo. No próximo episódio, vamos tratar da trajetória do tango no rádio brasileiro e falar sobre o futuro do gênero. Muito obrigada por sua companhia e até lá! Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Un K1224, telefonía sin temor, de tarde té con masitas, de noche tango y champán, los domingos té danzante, los lunes desolación.
media luz los besos, a media luz los dos y todo a media luz. Crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos y todo a media luz. Crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. La Nueva Milonga. Criação e realização de Geisa Fernandes.